Quando você está perto de uma mulher, é comum surgir aquela dúvida incômoda. Será que existe algum interesse ali ou ela só está sendo educada? A verdade é que hoje em dia a maioria das mulheres raramente demonstra abertamente quando sente atração. Elas quase nunca verbalizam, mas pequenos gestos entregam o que realmente está acontecendo. Desde que você saiba, é claro, identificar. Se você chegou agora ao conteúdo, saiba que a minha missão é ajudar homens comuns e bem-intencionados, claro, a reconhecer, a atrair e se aproximar da mulher certa. Então vamos direto ao ponto. Alguns sinais aparecem mesmo quando o contato entre vocês é mínimo, seja uma conhecida antiga ou alguém que você só enxergou por alguns segundos em um café cheio. Se você costuma deixar passar oportunidades porque não percebe essas nuances, esta explicação foi feita para você. Existem detalhes discretos, mas extremamente reveladores, que indicam quando uma mulher está interessada. Quanto mais deles você notar, maior é a chance de ela realmente gostar de você. Isso vale para qualquer idade. Um dos primeiros detalhes está no olhar. Ela não simplesmente observa e desvia. O olhar dela fica preso em você um instante a mais do que o necessário, como se estivesse estudando a sua presença. Às vezes é um olhar suave, outras vezes uma análise rápida de cima a baixo, como se estivesse tentando entender o impacto que você causa nela. Quando seus olhos encontram os dela, a reação costuma ser instantânea. Ela desvia rápido, fica um pouco corada, sorri de forma tímida ou demonstra um pouco de nervosismo. Pode até parecer distraída com o celular, ajeitar o cabelo ou mostrar uma inquietação repentina que denuncia seu desconforto com a própria vulnerabilidade. Isso não acontece sem motivo, hein? A atração cria tensão e essa tensão revela mais do que qualquer frase poderia revelar. Imagine que você está conversando com alguém em um evento e do nada percebe aquela mulher do outro lado da sala te observando com atenção. Ela não faz sinal, não sorri, apenas acompanha os seus movimentos até perceber que você notou. Assim que isso acontece, ela vira o rosto rapidamente como se tivesse sido pega em flagrante. Esse movimento breve, esse pequeno choque entre olhares é a forma silenciosa que ela encontrou para dizer que percebe a sua presença e está tentando entender se você também percebe a dela. Quando isso acontecer de novo, retribua com leveza. Um sorriso direto já quebra o gelo. Se fizer sentido, acene convidando. Se ela já te conhece, talvez se aproxime. Se não, é possível que responda com um gesto indicando para você ir até ela. Quando o assunto é linguagem corporal, muita gente repete aquela ideia de que você deve deixá-la vir até você, mas isso nem sempre funciona, especialmente quando a mulher é mais reservada. O ponto é simples, você consegue manter presença, postura e segurança mesmo tomando a iniciativa, desde que faça isso com a mentalidade certa, com alguém que está oferecendo uma oportunidade, não implorando por atenção. Um dos sinais mais claros de interesse é quando ela passa a acompanhar o ritmo do seu corpo sem perceber. Esse espelhamento não tem nada a ver com educação ou formalidade. É química pura se manifestando no subconsciente, como se a energia dela quisesse se alinhar com a sua. Imagine vocês dois sentados em um café e no instante em que você ajusta a cadeira, ela também muda de posição logo depois. Você leva a xícara à boca e em seguida ela faz o mesmo. Você toca o rosto e quase no mesmo instante ela toca o dela. Esses pequenos reflexos mostram que ela gosta dessa sintonia sutil que você cria entre vocês. Agora, se ela não demonstra nada disso, vá lá e inicie uma conversa simples. Um cumprimento direto funciona muito bem. Diga o seu nome, explique que resolveu se aproximar e pergunte se pode se sentar por um instante. Pode ser que ela aceite com facilidade ou arrume uma desculpa qualquer para recusar, mas de qualquer forma, você sai ganhando informação e segue a sua vida sem complicação. Curiosamente, só o fato de você se apresentar pelo nome já cria uma sensação de proximidade e quebra aquela barreira entre estranho e alguém real.
Outro indício forte de interesse é quando ela demonstra um certo nervosismo quando você está por perto. A atração mexe com o corpo e essa mistura de timidez, robô, mãos inquietas e ajeitadinhos no cabelo são reações naturais à emoção de estar diante de alguém que importa. O corpo dela está tentando equilibrar o que a mente está gritando. Eu gosto desse homem e quero que ele goste de mim também. Mesmo mulheres maduras passam por isso porque a biologia ignora completamente a idade. E isso aparece em situações simples, como quando você faz um elogio e ela imediatamente começa a ajustar detalhes na roupa, mexe nos fios de cabelo ou pede para você parar enquanto sorri de forma tímida. Não é desconforto, é pura excitação misturada com ansiedade. Às vezes a sua presença é tão marcante que ela até deixa cair algo das mãos sem querer, não por ser desastrada, mas porque ficou momentaneamente sem equilíbrio emocional. Isso só acontece quando você desperta algo significativo nela. Se você não representasse nada, ela permaneceria totalmente neutra. E quando você percebe, até o sistema nervoso dela reage antes de ela conseguir formular uma palavra. Sabe que isso é atração real. Outro sinal muito potente é quando ela inventa pequenas desculpas para encostar em você. Toques leves e rápidos são maneiras silenciosas de demonstrar interesse, especialmente em um mundo onde muita gente ainda se recupera de receios sociais. Uma mão que toca o seu braço durante uma piada, dedos que retiram um fiapo imaginário da sua roupa, uma aproximação sutil enquanto ela ajusta algo em você. Tudo isso é uma forma carinhosa e estratégica de reduzir a distância entre vocês. São convites ocultos para que você note a presença dela, mesmo um toque curto pode ter significado, principalmente quando vocês acabaram de se conhecer. Esses gestos mostram que ela se sente à vontade e quer criar espaço para uma conexão física gradual. Na verdade, cada pequeno toque carrega uma pergunta silenciosa. Como seria sentir o toque dele? Quando uma mulher cria esses momentos de contato sem necessidade real, pode acreditar, meu querido, ela sabe exatamente o que está tentando transmitir. E aqui vale abrir um parênteses, hein? Um parênteses muito importante. Esse tipo de sinal sutil, psicológico, quase imperceptível, é exatamente o tipo de coisa que a maioria dos homens ignora. Não por falta de inteligência, mas por falta de leitura emocional. Algo que ninguém ensina de verdade. É por isso que antes de continuar eu preciso te alertar sobre algo que vai elevar o seu nível de percepção de atração instantaneamente. Muita gente pergunta por que o Código da Atração foi lançado como audiobook e a resposta é muito simples, porque esse tipo de conteúdo funciona melhor quando você consegue absorver as estratégias enquanto vive situações reais. No carro, na academia, caminhando, antes de um encontro. O formato é em áudio porque permite que você aprenda e aplique no mesmo dia. É literalmente um treinamento mental portátil para reprogramar a sua autoconfiança, entender a psicologia feminina e dominar a arte da atração de forma natural. Mas claro, se você preferir ler, também existe a versão em e-book. Você escolhe o formato que funciona melhor para você e o importante é ter acesso ao método completo. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo. É só clicar e começar agora mesmo. O quinto sinal aparece na maneira como ela usa a própria voz quando está só na sua presença. É curioso, mas dá para perceber facilmente quando duas pessoas estão no primeiro encontro apenas pelo jeito que conversam. E boa parte disso vem das variações de tom entre eles. Quando uma mulher sente atração, a voz dela costuma entregar, mesmo que você só note essa diferença depois de prestar bastante atenção. Em grupos, especialmente quando outras mulheres estão por perto, ela pode falar de maneira mais leve, vibrante ou até exageradamente animada, como se estivesse competindo inconscientemente para parecer mais feminina e chamar seu olhar. Isso acontece sem planejamento, é o instinto atuando. No entanto, quando a conversa fica restrita aos dois, algo muda. O tom tende a ficar mais profundo, mais lento, mais íntimo, quase como se ela estivesse abrindo um espaço reservado para você. É a forma do corpo comunicar que ela se sente segura e concentrada em você.
Não é o tipo de voz que ela usa com as amigas, por exemplo, colegas de trabalho ou pessoas aleatórias. É um tom exclusivo, cheio de nuances emocionais ou até mesmo de desejo. É muito difícil fingir essas alterações porque o ritmo e tonalidade são controlados pelas partes mais primitivas do cérebro, onde a lógica não manda em nada. Se ela fala com você desse jeito, a química já está funcionando a favor. Pense numa mulher que é expansiva no grupo. Faz piadas, fala alto, brinca com todo mundo, mas assim que os demais vão embora e restam apenas vocês, a fala dela desacelera, suaviza e ganha um ar mais caloroso. Um simples "você é engraçado" vindo dela parece muito mais pessoal. Isso é um sinal claro de que algo nela está tentando se conectar com você de forma mais profunda. E aqui vai um detalhe muito importante. Muitas mulheres deixam a voz mais fina quando estão nervosas ou atraídas, o que torna esse comportamento especialmente delicado e encantador. Para elas é irresistível quando o homem mantém a postura oposta, usando um tom de voz estável, calmo e seguro. O tipo de voz que revela autenticidade, não insegurança. Uma forma rápida de encontrar esse tom é fazer um leve antes de começar a falar. Essa pequena vibração coloca a sua voz no registro natural mais sólido, transmitindo firmeza e masculinidade. Quando você utiliza essa voz verdadeira, ela percebe sem que você precise explicar nada e isso cria uma atmosfera irresistível. O tipo de presença masculina a qual uma mulher naturalmente se inclina e presta atenção. E já que estamos falando de entender profundamente o que realmente desperta interesse feminino, deixa eu te lembrar de uma oportunidade única, o quadro Grazi Responde. Todas as quartas-feiras eu abro um espaço aqui exclusivo para ajudar homens que querem se tornar versões mais fortes, confiantes e desejáveis de si mesmos. Se você quiser ter sua dúvida respondida diretamente por mim em vídeo com orientação personalizada, é só enviar sua pergunta pelo site LivePix com valor mínimo simbólico de R$5. Mas aqui vai o detalhe importante, hein? Esse quadro não é apenas sobre tirar dúvidas, é sobre transformar sua mentalidade, clarear situações que você não está enxergando e te dar respostas que a maioria dos homens nunca teve. Por isso quem participa volta, porque percebe o quanto isso muda o jogo. Então, se você quer se destacar nos relacionamentos, parar de se confundir com sinais mistos e finalmente entender a maneira como as mulheres realmente pensam, participe. Essa é literalmente a sua chance de ter um direcionamento direto e exclusivo, algo que pode mudar completamente a forma como você se posiciona. E antes de continuar o vídeo, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar a mais homens e me incentiva, é claro, a continuar trazendo esse tipo de verdade que ninguém tem coragem de contar, hein? O sexto sinal aparece quando ela demonstra interesse por camadas mais profundas da sua vida. Não é a pergunta automática sobre como foi o dia, e sim aquele tipo de curiosidade que busca o que realmente aconteceu, o que te afetou, o que te move. Quando uma mulher se sente atraída, tudo em você se torna interessante, desde suas lembranças de infância até os seus maiores objetivos e inquietações. Esse mergulho emocional não é casual. A maioria das mulheres não dedica atenção verdadeira a assuntos íntimos de qualquer pessoa. Então, quando ela ultrapassa a superfície e quer saber quem você é por dentro, isso mostra que enxerga em você um potencial de conexão. Ela não está interessada apenas no que você faz, mas no que moldou sua essência, no que te transformou no homem que você é hoje. E é nesse ponto que ela começa a juntar informações, quase como se estivesse testando mentalmente a possibilidade de encaixar sua vida na dela. Imagine que você comente sobre o desejo de abrir o seu próprio negócio e poucos dias depois ela envia um episódio de podcast sobre empreendedorismo dizendo que lembrou de você. Pode ser também que, após uma conversa rápida, ela se ofereça para compartilhar algum link e, de maneira sutil, acabe pedindo o seu número. Talvez você tenha dito que um dos seus sonhos é viajar pelo país,
quando se aposentar e logo depois ela te envia uma matéria com rotas incríveis para uma viagem de carro. Ela não faz isso por acaso, ela retém, ela processa e demonstra interesse de forma ativa. Essas atitudes revelam que ela está imaginando como seria estar ao seu lado em cenários futuros, ainda que não diga isso claramente. Muitos homens confundem esse tipo de cuidado com simples gentileza, mas é uma bandeira verde, meu querido, enorme. Uma mulher só se envolve com a sua história quando acredita que pode existir um espaço para ela dentro dela. O sétimo sinal surge quando ela guarda detalhes mínimos sobre você. Se você menciona mesmo sem intenção seu lanche preferido, é bem possível que ela apareça com ele no próximo encontro. Se você fala o nome do seu cachorro apenas uma vez, ela lembrará e perguntará sobre ele mais tarde. Esse comportamento mostra atenção seletiva e afeto. É a prova de que você não é apenas mais uma voz no dia dela. Você ocupa um lugar destacado, marcado e lembrado. Quando ela guarda pequenas informações, é porque está emocionalmente investida. Pense em você comentando que procura um molho picante raro ou que sente falta de uma marca específica de carne seca que costuma comer em viagens. Uma semana depois, ela chega com um frasco para te entregar e diz que viu e lembrou de você. O que realmente quer comunicar é: você esteve no meu pensamento mesmo quando não estávamos juntos. Se você conta que seu cachorro está envelhecendo e ela volta no assunto, perguntando se ele ainda corre atrás de esquilos, isso mostra uma sensibilidade que ultrapassa qualquer cordialidade. É afeto em forma de memória. O oitavo sinal aparece quando ela tenta provocar um leve ciúme para medir sua reação. É um dos indícios mais claros de que ela te vê como algo mais do que amigo. Quando uma mulher menciona outros homens de maneira casual, gente, seja alguém que enviou mensagem ou um conhecido antigo, geralmente está testando se você demonstra algum movimento emocional em relação a ela. O importante não é o que ela conta, mas a forma como observa a sua reação logo em seguida. Se você nunca deixou claro que tem interesse, ela usa essa estratégia para tentar entender se você a deseja de forma romântica. Se você reage com tranquilidade e confiança, ela percebe segurança. Se responde com humor leve ou comenta algo como "ele tem sorte de conhecer você", ela imediatamente entende que existe interesse, mas não insegurança. Esse tipo de tensão é essencial. Se você simpatiza com ela, precisa permitir que haja um clima, porque sem isso, você corre o risco de ser colocado na zona de conforto, onde nada avança. É por isso que observar esses pequenos testes é tão importante, pois revelam quando ela quer ser percebida, como mulher e não como amiga. O nono sinal aparece quando ela começa a criar pequenas piadas internas com você, quase como se estabelecessem um código secreto que só os dois entendem. Isso pode surgir mesmo que no início, quando vocês mal se conhecem, porque a química não depende do tempo, mas da sintonia. Quando ela pega um momento simples e transforma em algo de vocês, quando repete uma brincadeira compartilhada ou volta a mencionar aquele instante engraçado que só vocês testemunharam. Ela está construindo um pequeno universo particular. É a forma dela dizer sem palavras diretas que existe uma conexão especial, algo que não se replica com qualquer pessoa. Não é apenas humor, é intimidade emocional camuflada de diversão leve. Imagine que vocês recordem um tropeço engraçado que aconteceu no evento e ela continua citando aquilo. Sempre com aquele sorriso que pede cumplicidade, ou aquele olhar que vocês trocam ao perceberem a mesma situação estranha à distância, como se lessem o mesmo pensamento. Quando você embarca na brincadeira, esse vínculo silencioso cresce. Momentos assim criam familiaridade, despertam confiança e fazem ela se sentir que vocês se entendem no nível que vai além do óbvio. Logo depois do 10º sinal, existe um ponto importante para compreender. Esses pequenos laços são sementes de intimidade. Se você responde com leveza e presença, eles fortalecem um vínculo. Se você ignora, o encanto se dissipa. Agora sim,
O 10º sinal aparece quando ela inicia contatos frequentes e leves. Pode ser um meme que ela envia de repente, um vídeo aleatório que supostamente tem a sua cara, um emoji provocante nos seus stories, ou uma reação rápida às suas fotos ou publicações. Parece pouco, mas tem intenção. É a estratégia dela para estar presente na sua rotina sem pressionar uma conversa longa. Cada mensagem ou reação é um chamado discreto dizendo: estou prestando atenção em você. Ela mantém a conexão viva, observa como você responde e tenta entender se existe reciprocidade. Imagine que você posta uma foto da sua caminhada no domingo e segundos depois ela reage com um emoji chamativo. Ela não está apenas passando pelo seu story, ela está sinalizando que você está no radar dela. Esses pequenos toques digitais são uma forma moderna de paquera, uma maneira segura de demonstrar interesse enquanto mede o terreno emocional. Mas existe algo importante, hein? Se você percebe esse padrão e não cria atenção, não avança, não mostra o desejo de forma masculina, ela acaba esfriando. É assim que muitos homens vão parar na zona da amizade sem perceber. E aqui entra a ressalva que poucos gostam de ouvir. Às vezes, todos esses sinais podem estar presentes e ainda assim você pode estar apenas no espaço confortável do amigo legal. Isso não seria um problema se você não estivesse interessado. Mas se estiver, machuca. O ponto é que se até você está em dúvida sobre qual é o seu lugar na vida dela, é possível que ela também não saiba como você se sente. E quando há incerteza dos dois lados, ninguém avança. A atração nem sempre se expressa de forma clara. Muitas vezes ela se manifesta suavemente, quase como um sussurro. Se ela sente algo, mas não tem certeza, se você sente também, dificilmente vai se declarar ou tomar iniciativa. É verdade que ainda recai sobre os homens a maior parte das iniciativas românticas e isso não é exatamente justo, mas esperar que isso mude não faz ninguém conquistar o que deseja. Por isso, assuma que você é o prêmio, haja com coragem, com confiança e clareza. Observe mais as atitudes, a energia, o comportamento dela do que qualquer frase solta. O que importa está ali. Às vezes ela só está esperando que você pare de duvidar de si mesmo e apareça na vida dela como o homem seguro que ela já enxerga. A atração já está lá, só precisa que você corresponda. Você consegue. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!